Na live de hoje, a gente vai falar sobre o que são doces funcionais e a gente também vai falar sobre como vender, vai dar uma introdução de como vender esses doces funcionais. Então, vamos lá. Gente, a gente tem escutado muito falar sobre doces funcionais, né? O que são doces funcionais? E aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Existe o fit, existe o light, existe o diet, existe o funcional. Então, não é tudo a mesma coisa. Quando a gente fala de doce fit, de doce diet, doce light, a gente normalmente está se referindo a doces que são feitos sem açúcar, tá? A doces que são feitos ali com adoçante, independente do tipo de adoçante. Quando a gente fala de doces funcionais, como o próprio nome já sugere, nós estamos falando de doces, de alimentos que trazem algum benefício para o nosso corpo, que desempenham alguma função, tá? Eles têm alguma funcionalidade dentro do nosso organismo. Isso é o conceito, bem a grosso modo, de doces funcionais. Ah, Samantha, eu recebo muito essa pergunta aqui. Quando eu posto meus doces, Samantha, eu posso comer esse bolo inteiro que eu não vou engordar? Aí eu falo assim, muita calma nessa hora. A época que eu mais engordei, assim, não foi a época que eu mais engordei, mas foi uma época que eu engordei bem na minha vida. Foi uma época que eu tava morando em Bauru, então eu ia e vinha para Manaus todos os meses. Gente, eu vinha morrendo de saudade da comida regional, né? Tucumã, açaí, tapioca. Então eu chegava aqui, eu queria comer tudo que eu tinha passado esse tempo sem comer. O que aconteceu? Eu engordei. Então, por mais que a comida seja saudável, seja funcional, se a gente come em excesso, a gente vai engordar sim. Então eu queria que, se vocês têm essa ideia na cabeça de que o funcional ele não engorda, não é assim. Tudo nessa vida precisa de equilíbrio, inclusive os doces funcionais. Então eu disse tudo isso por quê? Porque tem gente que fala, então eu posso comer a quantidade que eu quiser, o tanto que eu quiser. Não é bem assim. E outro ponto que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Quando a gente quer se nutrir, a gente não procura o doce. Então, eu trabalho com doces que são muito bem aceitos pelo nosso organismo. Eu vou falar melhor sobre eles. A gente trabalha com doces que não têm um potencial negativo, um potencial inflamatório para o nosso corpo. Mas a gente não busca no doce uma fonte de... eu quero me nutrir. Quando eu quero me nutrir, eu vou procurar o quê? Um suco verde, eu vou procurar uma salada, eu vou procurar um shake, uma batida de frutas com gorduras boas. Então, o doce é doce, tá? O doce é um momento de prazer que a gente se dá. O doce, ele não deixa de ser doce. E aqui eu vou falar sobre um doce que não está não existe dentro de um contexto negativo, e sim existe dentro de um contexto onde ele pode trazer funcionalidade, onde ele pode trazer benefícios para o nosso corpo, tá bom? Por ser feito com ingredientes mais saudáveis, ele pode sim ser consumido diariamente, desde que dentro de um equilíbrio. Então, o que acontece? O meu doce, por exemplo, né? Ele é feito à base de biomassa de banana verde, que, para quem não sabe, é um tipo de fibra que faz o nosso intestino funcionar. Então, ela, por exemplo, ela dá saciedade, e inclusive, por ser fibra, né? Os meus doces são feitos com açúcar demerara. Não é um açúcar refinado. Mas quando a gente consome esse açúcar em associação com a biomassa, que é uma fibra, ela tem a capacidade de lentificar, de diminuir o impacto desse açúcar no nosso organismo. Então, esse açúcar vai sendo absorvido lentamente, porque ele está sendo ingerido pela gente em associação com a biomassa, que é uma fibra. Isso impede que aconteça, por exemplo, um pico de insulina na nossa corrente sanguínea e impede que aconteça vários prejuízos que acontecem quando a gente tem esse pico essa grande liberação, essa intensa liberação de açúcar na corrente sanguínea. Então, a partir do momento que a gente ingere esse açúcar, que não é um açúcar refinado, juntamente com a biomassa, que é fibra, acontece essa absorção, essa lentificação do açúcar pelo nosso organismo de uma forma diferente. Então, isso daí diminui os impactos negativos que o açúcar traria para o nosso organismo, tá bom? O outro ponto aqui é o seguinte: normalmente os doces tradicionais, que não são doces funcionais, são feitos como? Gente, eles são feitos com ovo, com açúcar refinado, eles são feitos com trigo, tá bom? São feitos com margarina, são feitos com ingredientes que, como a gente diz, eles têm um potencial inflamatório, eles têm um potencial negativo para o nosso organismo, tá? Então, esses são os doces tradicionais. E o que acontece?
esses ingredientes negativos, eles podem trazer malefícios, eles impactam de forma negativa tanto o nosso corpo, tanto em relação ao nosso peso, como a nossa saúde. E aqui, né, vocês sabem que a minha maior preocupação, ela não é de fato com o peso, e sim com a nossa saúde. Porque aqui a gente está buscando ter qualidade de vida e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, hábitos que são sustentáveis no longo prazo. Aqui eu não defendo extremismo, aqui vocês sabem, eu não trabalho com essa história de zero açúcar, zero tudo, porque não é o que eu vivo. E o que eu compartilho com vocês aqui a todo momento é uma extensão daquilo que eu vivo. Eu não saberia defender e oferecer para vocês algo diferente daquilo que eu vivo. E aí, o que acontece? Hoje em dia, tem um mercado gigantesco, né? Muita gente interessada em doces funcionais, em alimentos funcionais. Eu conheço muitas pessoas que buscaram, que aderiram aos doces funcionais e a uma alimentação mais saudável, porque se viram diante de alguma comorbidade, seja uma hipertensão, seja um diabetes, ou com triglicerídeos altos. Por algum motivo, às vezes, a saúde dessa pessoa chega num ponto que ela fala, não, é hora de eu parar e eu vou precisar mudar meus hábitos alimentares. Mas eu também tenho muitas clientes que não precisaram ter uma comorbidade para escolherem se alimentar de uma forma mais saudável. São clientes que já têm a consciência de que aquilo que a gente coloca para dentro, né, o nosso combustível, vai impactar diretamente no nosso rendimento, nas atividades, em quem a gente é e em todas as atividades que a gente desempenha na nossa vida. Então, como eu sempre digo, né, a gente se preocupa com o posto que a gente vai abastecer o nosso carro, porque a gente quer saber se a gasolina é adulterada ou não. Mas a gente também tem que ter essa preocupação quando a gente fala da nossa alimentação. O que eu coloco para dentro, tá? Eu quero que todos vocês que estão aqui comigo nessa live saiam daqui com essa consciência. Aquilo que eu coloco para dentro vai impactar diretamente em quem eu sou, na minha saúde, na minha energia, na forma como eu me comporto perante a vida. Então, o que acontece? Tem pessoas que, por um motivo ou por outro, estão buscando se alimentar de forma mais saudável. E eu acredito também que essa pandemia, ela veio para acelerar esse processo, essa nossa busca pelo saudável, essa nossa busca pela saúde, essa preocupação a mais com a gente, com aquilo que a gente faz e com os hábitos que a gente tem, né? A gente sabe que grande parte da nossa imunidade é construída no intestino. Isso daí já tem inúmeros estudos que comprovam essa associação. Então, quando a gente cuida do nosso intestino, tá? E quando a gente cuida... Por que eu tô falando de intestino, né? Porque a biomassa, o grande X da questão é a função que ela desempenha no nosso organismo. Ela serve de alimento para as bactérias positivas, não serve de alimento para as bactérias negativas. Ela causa uma renovação da nossa flora intestinal. Então, um intestino funcionando de forma correta, de forma regular, o que acontece? Isso daí reflete diretamente também na nossa imunidade. Então, se a gente quer fortalecer a imunidade, a gente não tem como não pensar em cuidar, em tornar saudável o nosso intestino, tá bom? Então, eu acho assim que eu tenho percebido, na verdade, um crescente interesse por parte das pessoas nesse mercado de produtos mais saudáveis, de produtos mais naturais. Então, o mercado, né, de doces funcionais, ele realmente é um mercado em ascensão. Muitas pessoas estão buscando alimentos que não façam mal a elas. E aí o que acontece? De fato, tem os clientes que vão te procurar porque eles têm alguma intolerância. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose, né, diagnosticada já. E eu tenho uma certa sensibilidade ao glúten. Então, tem clientes que vão te procurar porque eles já foram diagnosticados com essas sensibilidades ou até alergias, enfim, intolerâncias. Mas tem clientes que não foram diagnosticados, mas eles mesmos, como pessoas que observam o seu próprio corpo, já perceberam que quando eles consomem o trigo ou quando eles consomem o leite, eles se sentem mal. Então, eles, por conta própria, começaram a tirar aquilo ali do organismo. E eles começaram a ver que eles estão se sentindo muito melhores e eles não querem mais aquilo para a vida deles. Então, existem vários tipos de clientes que podem te procurar por motivos diferentes. E falando, gente, da intolerância à lactose, eu vi um estudo que fala que em 10 anos, 80% da população vai ter desenvolvido algum grau de intolerância à lactose. Tem vários estudos também mostrando a nossa capacidade de digerir, né, o leite, os derivados e tudo mais. Então, o que acontece? Muita gente escuta falar de doce funcional e já revira o olho.
Então tem essas pessoas, minha mãe é uma, que agora que ela tá melhorando isso daí, mas ela tinha um preconceito enorme com tudo que fosse saudável ou funcional. E isso se dá, por que as pessoas têm esse preconceito? Justamente porque, às vezes, elas já tiveram experiências passadas que não foram positivas. Porque é o seguinte, tem muita gente que quer trabalhar com doce funcional e como que faz? Pega o trigo, né, e quer substituir o trigo. Só que não tem um substituto exato para o trigo. Você precisa, dentro de um contexto funcional, fazer várias associações. E essa pessoa pega o quê? Pega amido de milho, pega fécula de batata, pega um monte de farinha, substitui o trigo e acha que está fazendo um doce funcional. Só que não é simplesmente você se preocupar em fazer as corretas substituições ou simplesmente substituir um ingrediente que tem um potencial maléfico, um potencial inflamatório para o seu organismo. Você tem que ver o resultado final, você tem que garantir sabor, você tem que garantir consistência, textura. Eu viro e peixe quando eu vou numa festinha de alguma amiga que tem um bolo tradicional lá feito com trigo, eu tenho que provar, porque eu digo que isso faz parte do meu controle de qualidade. Eu quero entregar para as pessoas aquilo que é funcional, mas que se pareça muito com aquilo que é o comum, que é o tradicional. Então eu tenho que estar ligada na textura que o bolo tem que ter, eu tenho que estar ligada na cor, na consistência, em tudo isso. Então essas formas de eu meio que provar alguns doces mais tradicionais, é para eu ter esses parâmetros, tá bom? A mesma coisa com cookie, né? Quando eu desenvolvi o cookie, que algumas de vocês já comeram, que é sensacional, ele tem que ter aquele aspecto do cookie tradicional, tá bom? Do cookie que é feito com trigo, do cookie que é feito com todos os outros aqueles ingredientes lá. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Outra coisa também, eu mesma já fui marcada por experiência assim, ó. Eu já comprei curso, eu já testei receitas na internet, de coisas funcionais, gente, que são extremamente caras, feitas com ingredientes extremamente caros e que demoram muito para ficarem prontas. Então, assim, as meninas que estão no curso comigo, elas já sabem. Eu amo estar na cozinha, para mim é extremamente prazeroso, mas eu gosto de receitas práticas, isso é uma característica minha, tá? Eu não gosto daqueles processos que demoram um século pra gente ver o resultado. Um negócio que tu tem que ficar 1h30 reduzindo na panela. Cara, isso não é pra mim. São perfis diferentes, mas aqui comigo isso não funciona. Então eu gosto de coisas que são práticas, que são gostosas, que tem um resultado final incrível e que fazem bem pro nosso corpo. Ou seja, aqui é tudo maravilhoso mesmo. Tá bom? Então o que acontece? Como eu falei, muitas vezes a pessoa, né, essa é uma forma errada de você achar que existe o mundo funcional. É simplesmente querer substituir na tora, como a gente fala aqui no Amazonas, na tora, o trigo, e não é assim. Então, quando você for pensar na substituição que você vai fazer, você tem que pensar no resultado final, na experiência que você vai garantir que aquele seu cliente tenha em relação a aroma, tá? Eu já bati muito nessa tecla aqui, em relação a aroma, em relação a sabor, a textura, ao aspecto físico que aquele seu produto tem, tá bom? Então, o que acontece? A pessoa vai lá, eu quero, tá na moda, vou fazer produto funcional, eu quero fazer um produto funcional. Ela vai lá, faz um produto desse jeito que eu falei pra vocês, troca o trigo por um monte de farinha, joga lá no mercado e aí não tem uma boa saída. O que eu quero dizer pra vocês é que, gente, não existe mais essa história do fazer de qualquer jeito, tá? O mercado, as pessoas falam muito em mercado saturado. O mercado, ele tá saturado para pessoas que não têm um diferencial. Então, seja qual for a sua área, se você vai fazer mais daquilo que já está sendo feito, não vai ter espaço para você. Então, eu quero ser bem franca com vocês, né? Tem uma frase que eu adoro, que é assim: você nasceu pronta ou pronto para ser você. E parece uma frase simples, mas se você parar um minutinho para pensar, é uma frase muito incrível e que, assim, eu acho que vale a gente parar para refletir. Ninguém nasceu para ser você. Só você nasceu para ser você. Ninguém mais no mundo. Então, existem características que podem estar adormecidas dentro de você, mas que só são suas. E que se você, de repente, dá espaço e se você favorece, se você cria se você, assim, se permite trazer essas características à tona, você vai se diferenciar. Então, independente se você é dentista, se você vai trabalhar com doce funcional, você tem que dar a sua identidade para o seu produto,
para o seu serviço. As pessoas estão cansadas da mesmice. As pessoas não querem, as pessoas hoje em dia, tá? E esse processo foi acelerado com a pandemia, mais uma vez eu repito, as pessoas elas vão estar cada vez mais preocupadas com o ser e não com o ter. Tá? De uma forma geral, é claro que existe exceção para tudo, mas as pessoas vão estar mais preocupadas em usufruir de experiências do que em possuir bens. A nossa geração, a gente já observa isso. O meu vô, na época dele, ele queria ter coisas. O homem, a masculinidade dele, o poder dele estava muito associado ao poder de compra que ele tinha. Então ele não queria alugar. Alugar naquela época era considerado demérito. Significava que aquela pessoa era menos. Então eles queriam ter a casa própria, eles queriam ter os prédios, né? Tanto que os nossos avós aí, muitos deles vivem o quê? De renda desses prédios, desses imóveis que hoje em dia são alugados. A minha geração, ela já não quer mais. A maior parte, assim, já veio com outro pensamento. O nosso foco maior não é em ter as coisas, em ter a posse das coisas. A gente quer usufruir daquilo, mas a gente não tem a necessidade de ter aquilo com a gente. A gente quer gastar o nosso dinheiro e o nosso tempo com experiências que vão trazer cultura, que vão trazer boas sensações, que vão, assim, de fato enriquecer a nossa história de vida. Então as pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso. Então eu falei tudo isso por quê? Porque eu quero mostrar para vocês que se vocês simplesmente forem lá fazer um produto qualquer e entregarem, jogarem esse produto no mercado, esse produto, gente, dificilmente vai ter saída, dificilmente vai ser um produto de sucesso. Então, por isso que não tem como a gente esquecer daquilo que a gente é e fazer uma coisa só por fazer, tá? Olha só, tudo se encontra aqui. Essas coisas que a gente ouve aqui, ouve ali, tudo faz sentido. Então, você tem que colocar aquilo que você é e que ninguém mais nesse mundo é no seu produto e no seu serviço. Então, a partir do momento que você decidir trabalhar com doces funcionais, você tem que estar disposta a entregar, a colocar, a mergulhar naquele universo, a colocar toda a sua paixão, todo o seu entusiasmo, tudo aquilo que tem de melhor dentro de você no seu produto. Você tem que contar a história. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Então as pessoas, elas se conectam com pessoas. Outra coisa, negócio de ficar também só divulgando o seu produto. Não, as pessoas querem saber quem está por trás daquele produto. Uma coisa eu vim aqui jogar meu bolo de biomassa. E aí? O que vai se perder? Mas eu tenho que vir aqui e eu tenho que explicar para vocês por que o bolo de biomassa, por que eu sou dentista, mas eu trabalho atualmente com culinária funcional, desenvolvendo receitas à base de biomassa de banana verde. Eu tenho que falar o que me moveu para que hoje em dia eu esteja querendo ajudar outras mulheres a garantirem uma renda extra de 2 a 8 mil reais trabalhando da cozinha da casa delas. Se eu viesse aqui e dissesse para vocês, olha, eu ensino isso, e não explicasse nada, gente, não ia dar certo. Então eu tenho que estar aqui dizendo para vocês como é que eu penso, como é o meu dia a dia, como é a minha vida, o que tem por trás disso daqui, tá bom? Nada é por acaso. Então, às vezes a gente acha assim, isso daqui é óbvio. Gente, eu tive um professor de matemática que ele nem imagina que eu lembro dele até hoje, porque eu era novinha e eu lembro que era uma prova que ele estava corrigindo e ele me deu meio certo. E aí eu falei, professor, mas eu falei aqui. Aí ele, não, você não disse isso, aquilo. Aí eu falei, professor, mas isso é óbvio. Então não precisava escrever. Aí ele olhou no fundo dos meus olhos e ele disse assim, Samantha, quem enxerga o óbvio, enxerga a vida. Aí eu, caraca, eu acho que naquela época eu nem tinha como compreender isso. Mas essa frase me marcou tanto. Então, assim, às vezes a gente acha que aquela informação é óbvia e a gente não fala. A gente tá errado. A gente tem que falar, tá bom? A gente tem que falar sobre... A gente não tem que ficar falando de coisa ruim. Coisa ruim, a gente conversa com Deus, a gente vai pra terapia, a gente toma um banho gelado pra tirar aquela coisa ruim da gente. Mas as coisas boas, a informação que pode ajudar tantas pessoas que estão ao nosso redor, ela precisa ser falada. Eu, às vezes, tenho uma falsa impressão de que todo mundo que tá aqui já sabe sobre a biomassa, já sabe os benefícios que a biomassa tem. Gente, como eu tô errada quando eu acho isso? As pessoas não sabem. Então é por isso que eu tenho que estar aqui repetindo todos os dias. Se eu quero que mais e mais pessoas consumam a biomassa, se eu quero que mais e mais mulheres empreendam com doces funcionais à base de biomassa, se eu quero que mais e mais mulheres usufruam da felicidade que é ser dona do seu nariz, ter sua renda extra ou até sua independência financeira, trabalhando na cozinha de casa, eu tenho que estar aqui todos os dias falando sobre isso, comunicando a minha missão de vida. Então, se você decidiu que vai trabalhar com doces funcionais,
Coloque isso na sua cabeça. Para que você consiga vender o seu produto, vender os seus doces, você tem que proporcionar uma experiência para o seu cliente. Ele tem que saber o valor que tem naquilo ali. Já aconteceu, pessoas que vêm aqui no meu Insta, pegam uma receita e falam assim: ai, Samantha, eu comecei a vender, mas poxa, não deu certo. Cara, tinha uma semana que a pessoa tinha começado a fazer o bolo. Aí não, mas baseado em que você disse que não deu certo, né? A pessoa, às vezes, joga lá no Instagram, no Facebook dela, uma informação sobre a biomassa e espera que as pessoas cheguem lá e façam milhares de encomendas. Não funciona assim, tá bom? É um trabalho diário, você tem que estar falando do valor do seu produto, do valor do seu serviço o tempo inteiro. E também não seja chato de ficar falando só sobre isso, tá bom? Mais uma vez, foi-se o tempo que a gente se interessava por aquele Instagram que só jogava aqueles posts prontos. As pessoas sempre, tá? Pessoas se conectam com pessoas. Então, se você não gosta de aparecer no seu Instagram, mas assim, de alguma forma, você tem que trazer pessoalidade pro seu produto e pro seu serviço, tá bom? Então, tenham isso muito claro na mente de vocês. Então, aqui, que eu diria, se o jeito errado, se por um lado a gente tem o jeito errado de trabalhar com doces funcionais, que é não colocando alma, que é não contando a história do nosso produto, é fazendo uma mistureba de farinha para substituir o trigo, achando que a gente está trabalhando com um doce funcional. Por outro, quando a gente fala assim no jeito certo, o que a gente está querendo dizer? Que você tem que fazer um manejo adequado dos ingredientes dentro da culinária funcional. Mas assim, a gente tem que se preocupar sempre, não só, eu tô entregando um produto saudável e tá acabado, missão cumprida. Não, nada disso. A gente tem que estar preocupada e sempre, tá, gente, fazendo controle de qualidade, com a consistência, com o nosso sabor. E outra coisa, a gente tem que mostrar provas para aquele nosso cliente. Então, o que acontece? A pessoa tá passando aqui no meu Instagram. Ela se interessou, ela viu aquele bolo, achou bonito. Quando ela fica sabendo que é um bolo feito de banana verde, se é uma pessoa que ainda não conhece, o que ela faz? Ela fica assim, cara, não tem como uma coisa feita de banana verde ser gostosa. E aí, deixa eu explicar uma coisa aqui pra vocês. Toda vez que o nosso cérebro vai ter que decidir alguma coisa, ele gasta energia, tá? Seja a decisão, pode ser assim, a cor da blusa que eu vou usar hoje, você tá no guarda-roupa, qual roupa eu vou usar? Seu cérebro tá gastando energia para tomar essa decisão, por mais que seja uma coisa besta. E de forma inconsciente, o nosso cérebro, ele tenta economizar o máximo de energia que ele puder, porque como ele tá sendo demandado o tempo inteiro, toda a oportunidade que ele tem de não gastar energia, ele vai escolher por não gastar energia. Então eu vou dar um exemplo para vocês, na prática. Quando você vai numa rua, tá? E tem 2 restaurantes, um de cada lado. Tem um restaurante que tá com uma fila enorme de clientes. E tem outro que tá sem nenhuma fila. E aí você chega nessa rua sem saber qual restaurante você vai. Na hora que você vê a fila em um e o outro sem fila, o que você escolhe? Você, naturalmente, o seu cérebro, tá bom? Você não percebe isso é inconsciente. Mas agora que eu tô falando, vocês vão ter consciência disso. O cérebro de vocês, na hora, ele escolhe pelo restaurante que tá com fila. A menos que vocês estejam com muita fome, tá bom? Mas assim, normalmente o cérebro vai escolher aquele que tá com muita fila. Por quê? Porque aquele que tá com muita fila, ele tá mostrando pro seu cérebro que ele já foi validado, que ele já foi escolhido pela maior parte das pessoas. Então, o seu cérebro interpreta o quê? Eu não vou precisar gastar energia para tomar essa decisão. Aquelas pessoas que estão ali, elas já decidiram. E aí você vai para aquele restaurante. Então, isso não deixa de ser uma prova social. Então, a partir do momento que você tem um bom produto, você tem que divulgar esse bom produto. Você tem que falar o que tem por trás desse seu produto de forma consistente, de forma diária, trazendo personalidade, trazendo diferenciação para o seu produto. Produto por produto, ninguém quer mais, tá? Dificilmente as pessoas querem o produto e a experiência que aquele produto vai proporcionar para elas. Então, o meu produto, Samantha, ele proporciona o quê? Ele faz as mulheres irem no banheiro. Eu garanto um produto extremamente saudável, gostoso e que coloca o intestino para funcionar. Tem estudos que mostram que mais de 60% das mulheres, principalmente, sofrem de algum tipo de irregularidade intestinal. Então, eu garanto para o meu cliente, eu resolvo uma dor dele, tá? Porque só quem sofre ou já sofreu de problema de intestino sabe o que é isso e sabe também a felicidade que a gente sente quando o nosso intestino funciona de forma regular. Então, eu como empresa, eu resolvo uma dor do meu cliente e eu proporciono uma experiência. Eu me preocupo com o meu produto, com o encantamento que eu vou gerar para o meu cliente, com a forma que eu vou entregar o meu produto.
Então, tudo isso tem que estar andando lado a lado. Não basta fazer um bom produto. Eu tenho que garantir como que vai ser o atendimento do meu cliente antes de ele consumir o meu produto. Depois, quando ele consumir o meu produto, o que ele vai sentir? A barriga dele, ele vai comer, ele vai se sentir extremamente bem? Ele vai, quando ele abrir a minha embalagem de bolo, ele vai ser tomado por um aroma maravilhoso? Ele vai. Então, tudo isso tem que ser avaliado. O meu pós-venda, sempre que eu posso, eu pergunto ao meu cliente, como que foi a sua experiência? Isso é muito importante. Não adianta você garantir eu não quero, e eu espero que vocês não queiram também, simplesmente converter uma venda. Isso daí a gente não tá falando desse nível de jogo. A gente tá falando de um nível de jogo onde a gente fideliza o nosso cliente, onde o nosso cliente compra da gente uma vez e continua comprando. Porque a gente não se preocupa só com ele na hora que a gente vai fazer uma venda. A gente se preocupa com ele durante todo o processo dele. Cara, as pessoas que falam pra mim que tem problema de intestino e que consomem o bolo, eu anoto, porque depois eu vou falar com essas pessoas, eu falo, e aí? Foi no banheiro? Fui no banheiro. Cara, missão cumprida. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tratar o ser humano como ser humano. Esqueça essa história só de ver aquela pessoa como um cliente. E aí, você vai ter sucesso, tá? Levando em consideração tudo isso que eu falei, tá? Isso tudo você tem que levar em consideração quando você quer pensar em desenvolver um produto, em trabalhar com doces funcionais e se você quer ter sucesso na venda desses seus doces funcionais. Então, a partir do momento que você sabe o que você está fazendo, que você tem a certeza da qualidade do seu produto, que você comunica sobre esse seu produto na rede social, traga também provas sociais, tá? As pessoas que já provaram aquele produto e que estão ali, posta o feedback, seja por WhatsApp, seja por Instagram, seja por Facebook, tire uma foto, tire um print daquela imagem e compartilhe no seu Instagram ou na rede social que você mais usa. Por quê? As pessoas que vão estar passando por ali e que ainda têm dúvida se vão provar ou não, lembre-se que o cérebro delas está tentando não gastar energia. Então, a partir do momento que ela vê que esse seu produto já foi validado por outras pessoas, já foi testado e aprovado por outras pessoas, isso encurta o caminho, faz com que ela, de forma mais rápida, tome a iniciativa de experimentar o seu produto pela primeira vez. Beleza? Então vamos todo mundo, tá? Abrir a mente, tirar quem tem o preconceito, né, de que o funcional é ruim, vamos tirar esse preconceito. E a gente tem que estar sempre com a mente aberta e disposto a aprender, e eu me incluo nisso daí, eu me interesso muito todos os dias por aprender coisas diferentes, sobre assuntos diferentes, e isso daí expande a nossa mente. Então, hoje, a mensagem que eu queria passar para vocês era abordar essa questão, o que são doces funcionais? Porque se vocês estão com a intenção de empreender, aí trabalhando de casa, com doces funcionais, se vocês estão com a intenção de fazer a renda extra de vocês de 2 a 8 mil reais por mês, ou até conseguir a sua independência financeira. E vocês têm que saber o que vocês estão oferecendo, vocês têm que saber aquilo que vocês vão defender, tá? Então, a gente precisava começar falando primeiro, conceitualizando, né? Conceituando o que são doces funcionais e como vender esses doces funcionais. Então, eu queria mostrar para vocês de todo o mercado, toda a grande oportunidade que tem por trás desse negócio. E dar alguns toques para vocês já irem aí começando a mente de vocês assim já começar a borbulhar, a gente já começar a inquietar essa mente, porque a mente inquieta é a mente que trabalha, tá bom? A gente não trabalha quando a gente está na zona de conforto. Então, o que eu quero é inquietar mesmo, como é que se diz? Fazer com que tudo aí dentro de vocês, seja a vontade de vocês, seja a mente de vocês, fazer com que tudo borbulhe, para que vocês se sintam vivas e com entusiasmo suficiente para tomar a decisão de vocês e embarcar junto comigo nessa jornada, tá bom? Então é isso, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada, gente, por tudo. Que Deus abençoe todas vocês também. Tchau!